Olá! Na aula de hoje nós iremos diferenciar ionização de dissociação. Existe uma diferença entre um material que ele foi dissociado e um material que ele foi ionizado. E a gente consegue comprovar essa diferença quando a gente tenta conduzir corrente elétrica usando um de cada tipo dessas soluções. O primeiro exemplo é o seguinte: quando a gente pega um copo, coloca água e açúcar. O açúcar fora ele é sólido, a gente consegue ver as pedrinhas de açúcar. Porém, no momento que a gente coloca em água e começa a mexer, ele começa a dissociar. O que é isso? Ele some, a gente não consegue mais ver ali. Aquilo ali virou uma solução. Naquele momento, as partículas de açúcar, elas estão dissociadas ali dentro. Mas por que elas estão dissociadas e não estão ionizadas? Bom, a dissociação é quando eu tenho um sólido, no caso o açúcar, e cada molequinha de açúcar, elas estão ligadas para formarem o sólido através de forças intermoleculares. Se você não lembra de forças intermoleculares, vou deixar aqui no card. As forças intermoleculares é a ligação entre uma molécula toda com outra molécula toda. E essa ligação ela é uma força que mantém todas as moléculas juntas para formar as coisas que nós temos hoje. A molécula de açúcar é essa aqui, ó, C12H22O11. Na molécula de açúcar eu tenho 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios juntos. Quando elas estão ligadas, eu tenho essa molécula. Uma molécula dessa, ela é muito pequenininha, a gente não consegue ver a olho nu. Só que quando eu tenho o açúcar, eu consigo enxergar ele. Isso quer dizer que eu tenho diversas dessas moléculas todas juntas. Então eu tenho uma aqui, uma aqui, uma aqui, e essas moléculas elas estão ligadas pela força intermolecular, ou seja, a ponte de hidrogênio nesse caso. Quando eu coloco essa molécula em água, mais água, essa molécula ela vai continuar sendo açúcar e ela não vai se quebrar no meio. Ela vai continuar esse carbono ligado nesse hidrogênio, nesse oxigênio, daquela forma. O que está quebrando aqui quando eu adiciono a água é a ponte de hidrogênio, ou seja, aquela força que faz com que essa molécula se ligue a outra molécula igual a ela. Quando eu coloco a água, então, nesse momento, essa ponte se quebra e eu fico com uma molécula de água, uma molécula de açúcar rodeada em moléculas de água. Então, esse material aqui, que é o açúcar, que ele era sólido, quando misturado com água, ele fica, então, líquido, certo? Quando isso aqui acontece, eu tenho uma dissociação. Por quê? Porque as moléculas entre si se dissociaram, mas eu mantenho todas as ligações da molécula de açúcar juntas, certo? Uma característica de um elemento que apenas se dissocia é quando eu coloco dois fios para analisar se tem corrente elétrica dentro desse potinho que eu coloquei água e açúcar. Eu ligo essa corrente numa lâmpada, coloco os dois fios dentro da solução e a lâmpada, nesse caso, não liga. Por quê? Porque quando eu dissocio uma substância, ela não conduz corrente elétrica, porque ela não formou íons. O contrário do que acontece com a ionização. A ionização, ela vai quebrar a minha molécula, ou seja, ela não vai quebrar somente as pontes de hidrogênio de uma molécula com outra molécula, ela vai quebrar as ligações que tem ali no meio. É muito mais fácil quebrar uma ligação iônica, que é um pouco mais fraca, do que uma covalente, que é mais forte. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês é um copo com água e agora a gente vai colocar sal. O sal, ele é sólido, a gente consegue enxergar ele. Quando colocamos em água e mexemos, o sal também some, igual o açúcar. Por que ele some? Porque ele também dissociou, ele quebrou as pontes que estavam interagindo ali de uma molécula com outra molécula. O sal, ele é a molécula NaCl, ok? Esse NaCl é o sal de cozinha e eu coloquei esse NaCl em água, igual eu fiz com açúcar. O que acontece aqui? Essa água ela vai atuar sobre o NaCl e agora não vai romper somente as ligações intermoleculares, aquela de ponte de hidrogênio, ponte de London. Não, ele vai quebrar essa também, mas ele também vai quebrar aqui no meio, ó.
Ou seja, além de dissociar, essa molécula também vai ionizar. Por quê? Porque no momento em que eu quebro essa molécula, eu formo dois íons. O sódio, ele tá lá na família 1. Se você não consegue ver essa parte ainda, eu vou deixar aqui no card um vídeo explicando como que eu olho quantos átomos o elemento tem, de acordo com a tabela periódica, que vai fazer com que ele doe ou ele receba um elétron na ligação iônica, tá? O sódio, como ele tá na família 1, ele tem somente um elétron na camada de valência. Esse um elétron, ele vai querer doar. Então, ele doa esse um elétron para quem for mais receptivo, que no caso é o cloro. O cloro ele tem 7 elétrons, para ficar estável precisa de 8. Então ele vai receber esse um elétron com muita facilidade. Então esse sódio aqui vai doar um elétron para o cloro e assim vai se formar a ligação iônica. No momento em que eu quebro essa ligação, o meu sódio ele tá sem um elétron e o cloro tá com um elétron a mais. Se cada átomo da tabela periódica é neutro, no momento em que ele recebe o elétron, uma carga negativa, ele vai ficar mais negativo. Por isso que o cloro, ele vai ficar com uma carga negativa. E o sódio, como ele era neutro, mas ele doou um elétron, ele tirou uma carga negativa, então ele ficou mais positivo. Então o sódio, ele ficou com Na+. E então, o que eu tenho aqui? De que o NaCl, ele se quebra, a força intermolecular e a força intramolecular. E os íons aqui, ó, eles vão ficar cada um cercados por molécula de água. Nesse momento aqui, visualmente, eu tenho a mesma coisa que o açúcar. A diferença é que essa solução aqui com sódio conduz corrente elétrica. Por quê? Porque eu tenho íons. Sempre quando eu tenho íons livres, elétrons livres, eu vou ter uma corrente elétrica. Posso ter uma corrente elétrica. Então, a diferença entre dissociação e ionização é essa. A dissociação é a quebra das ligações intermoleculares com o solvente, fazendo com que aquilo se transforme numa solução. Já a ionização é quando eu quebro a molécula no meio e dissolvo ela em íons. E como eu tenho íons, então essa minha molécula, essa solução, ela consegue conduzir eletricidade. Então essa foi a aula de hoje, para a gente conseguir distinguir dissociação de ionização. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau e bons estudos!